Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título: Temos que sair do ambiente das trevas para viver na luz de Jesus. Livro base para essa ministração é o livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 ao 38, que nos diz: Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguia os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a essência espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O ambiente da luz de Jesus, que nos leva a viver uma vida verdadeiramente transformada, é o ambiente da glória de Deus, um ambiente apostólico. Amém? O que era o tabernáculo? Era um ambiente espiritual. O povo estava envolvido com a glória do Senhor fisicamente. A nuvem e o fogo estavam presentes. Israel se colocou em um ambiente espiritual e eles só caminhavam quando a glória de Deus ia junto. Amém? Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído para prestar-lhe cultos e adoração. Quando Deus estava presente, o tabernáculo se enchia da glória. Amém? Satanás sabe que esse ambiente determina uma jornada nas vidas dos seres humanos. Há muitos que estão no ambiente de trevas e não de luz. Isso não quer dizer salvação neste caso, mas o ambiente em que a pessoa está inserida. Amém? O apóstolo Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos tirou desse ambiente. O ambiente da luz é o do Espírito Santo. Amém? O rei Ezequias recebeu um reinado que estava dominado pelo ambiente das trevas. O seu pai Acás havia se desviado de todos os caminhos do Senhor, ao fechar o templo e encher de ídolos. Ele mudou o ambiente espiritual, saindo da presença de Deus e criando o ambiente dos demônios. E o que aconteceu com eles? Foram derrotados e levados ao cativeiro, como está escrito em livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 5 ao 8. Satanás os envolveu em um ambiente espiritual de
derrotas. Amém? Glória a Deus. E o que acontece quando saímos do ambiente espiritual do Senhor? Em primeiro lugar, todas as vezes que o povo se afasta do Senhor, é criado um ambiente espiritual, demoníaco. Era isso que acontecia todas as vezes que o povo de Israel se afastava, sendo conduzido para grandes derrotas, onde está escrito no livro de Jeremias, capítulo 2, versículos 5 ao 13. Quando trocamos o Senhor, nos envolvemos em ambientes demoníacos, como disse Jesus em Evangelho de João, capítulo 17, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que vocês estão fazendo com as suas vidas? Não devemos buscar a glória do mundo, e sim ver a glória de Deus nesta terra. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, o pecado nos coloca em um ambiente de angústia. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao 20. O rei Davi havia pecado com Betseba, mas o profeta Natã o encontrou e trouxe a palavra. Mas o rei Davi continuou em angústia. Quando a criança morre, mudou o ambiente espiritual. Ele entende que o Senhor o havia perdoado. Amém? Ele toma uma atitude espiritual e se reanima no Senhor. Ele saiu da depressão absoluta, pois mudou seu ambiente interior. Amém? Cuidado, pois sua insatisfação não é porque você não tem isso ou aquilo. Seu estado de angústia é fruto de pecado. Amém? Elias pecou contra sua constituição profética, pois cedeu à ameaça de Jezabel e fugiu. Nós fazemos isso às vezes. Pare de se alimentar da malignidade que está ao seu redor. Mude esse ambiente. Encha-se do ambiente do Espírito Santo. Amém? Em terceiro lugar, geramos atitudes religiosas que trazem um ambiente de derrota e nos enfraquecem na guerra. Livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 ao 27. O religioso vive de aparência, de opinião dos outros, de legalismo e não busca experiências verdadeiras com Deus. Se Deus levou o povo a um vale que tinha mel, era para que eles comessem. Eles estavam morrendo de fome e não podiam comer. Mas Jonatas comeu o mel e saiu daquele ambiente de derrota para um ambiente de vitórias. Amém? Glória a Deus. Não deixe a religiosidade impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. O rei Saul estava possuído pela derrota, mas nós temos vitória. Amém? Glória a Deus. A igreja tem, nos dias de hoje, o direito de viver o ambiente apostólico, que foi inaugurado pela glória do Senhor em nossas vidas. O exército apostólico
têm liberdade para comer o mel. Jesus não ressuscitou em carne, ele ressuscitou em espírito. Amém? O corpo espiritual do Senhor ressuscitou em meio a um ambiente de glória. A igreja nasceu daquele ambiente de glória. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Jesus entrou naquele túmulo, naquele ambiente de morte, mas saiu num ambiente de glória e ressurreição. Amém? Glória a Deus. Temos que entrar nesse ambiente para viver o poder pleno da aliança como verdadeiros filhos da luz. O ambiente da igreja não pode ser de morte, mas de vida. Este é o ambiente apostólico. Somos filhos da luz e da glória do Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. O ambiente apostólico em primeiro lugar, ambiente de prosperidade. Livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 6 ao 10. Temos que expulsar esse espírito de miséria e viver onde Deus está, onde há luz brilhando. O ambiente de Satanás é de miséria, de fome, de privações. Quando o ambiente espiritual muda, a prosperidade do Senhor se manifesta, assim como se manifestou em Israel. Amém? Deus quer que entremos neste ambiente. Jesus nasceu pobre em Belém, mas nunca lhe faltou nada. Quebre todo ambiente de miséria na sua vida. É como está escrito em livro de 3 João, capítulo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, ambiente de paternidade. Livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. A Bíblia chama o rei Ezequias de filho de Davi. A paternidade carnal de Ezequias era demoníaca, mas sua paternidade espiritual o levava a um ambiente de vitórias espirituais. Amém? O rei Ezequias estabeleceu uma conexão com sua paternidade espiritual. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Está ligado à paternidade espiritual, te leva a um ambiente apostólico de proteção, de suprimentos emocionais e de autoridade para se mover no mesmo ambiente pelo qual você foi gerado. Amém? Glória a Deus. O rei Ezequias recebeu porção dobrada e realizou até mais coisas que Davi. Quando você tem paternidade no mundo espiritual, você vive com essa herança. Amém? A filiação é estabelecida para que tenhamos herança. Nós temos um legado e ele é espiritual e de vitórias. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, ambiente de avivamento. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. O nosso ambiente é de avivamento. No cenáculo, a glória do Senhor invadiu o ambiente e eles receberam o poder de Deus. Ali nasceu, cheia de glória,
a igreja de Jesus Cristo. O ambiente de Espírito Santo sempre vence o ambiente de trevas. Amém? A glória. Agora, porque ficaram ali 40 dias, eles estavam aguardando algo que mudou o ambiente em que estavam envoltos espiritualmente. O ambiente do sacerdote nos santos dos santos. Era o ambiente do Espírito Santo. No cenáculo, ele se abriu para todos, para que fôssemos avivados, para ter a verdadeira vida e identidade apostólica. Amém? Glória a Deus. O ambiente do avivamento são sinais, prodígios e maravilhas. Amém? É Deus na terra. Glória de Deus manifesta. Amém? A unção, quando cai na nossa vida, ela muda nosso ambiente. Livro de Profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. A igreja precisa estar nesse ambiente. O Senhor quer colocar a nossa vida nesse ambiente que impede o mundo e as obras de Satanás de entrar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa palavra entre no seu coração, em nome de Jesus. Amém.